Bom dia. Bom, começando a gravação, a aula do dia 24 de maio. Vamos, então, dar prosseguimento ao estudo do Estado plurinacional. Nós estamos entrando na reta final, né? Semana que vem já começamos o mês de junho, e aí estamos no último mês de aula, fechando a matéria. Nós ainda temos muita coisa para ver, né? Muitos conceitos importantes. Essa semana, hoje e amanhã, a gente fecha essa parte do Estado plurinacional, então, esses conceitos diversos, né, do Estado absolutista, liberal, social, socialista, nazifascista, plurinacional, e aí vamos estudar os sistemas de governo e a organização territorial do Estado. Né? O sistema de governo diz respeito às formas democráticas, né? E aí como que funciona a democracia, né, no sistema parlamentar, presidencial, diretorial, semipresidencial, e depois vamos ver a organização do poder do Estado no território. E aí, então vamos ver o Estado unitário, o Estado regional, o Estado autonômico, o Estado federal. E aí a gente fecha o semestre, e obviamente no decorrer de tudo isso, né, e a gente já vem comentando, né, todo semestre conversamos sobre democracia e ainda vamos, então, trabalhar muita coisa ainda sobre democracia. Bom, nós falamos na aula passada sobre o conceito de diversidade, importantíssimo, como sendo um conceito fundamental do novo constitucionalismo democrático latino-americano, do Estado plurinacional. E aí fizemos a diferenciação entre a igualdade perante a lei. Ei, Beatriz, bom, a igualdade perante a lei, o direito à diferença e o direito à diversidade. Então, esses são conceitos muito importantes, né, para o direito constitucional. O direito à igualdade, a igualdade perante a lei, né, já nosso velho conhecido do constitucionalismo moderno, lá atrás, do constitucionalismo liberal. O conceito de direito à diferença, que é mais recente. Ei, Antônio, tudo bom? Que que é um conceito mais recente, né? E o direito à diversidade, que então é um conceito que é incorporado nas constituições plurinacionais do século XXI, né? Então, portanto, bem recente. Bom, vamos trabalhar hoje o conceito de complementaridade, e se der tempo a gente avança, vai dar tempo, a gente avança ainda em outros princípios desse Estado plurinacional, de maneira que a gente acabe no máximo amanhã, né, esse conceito. Vocês encontram no blog muita matéria, muita coisa sobre isso, né, sobre o Estado plurinacional, muitas palestras, eventos, congressos, né? Tem muita coisa ali para vocês estudarem sobre, e eu acho interessante e importante que vocês estudem, né? Uma vez que eu disse, é o direito que vocês vão encontrar quando vocês se formarem, né? Vocês não vão ter aí mais esses conceitos. Até outro dia eu participei de um evento, anteontem, né, em Portugal, em Portugal, mas aqui, né, na frente do computador, né? Agora a gente não viaja, agora a gente não viaja mais, assim, perdeu a graça, esse negócio está muito chato, né? E a gente estava falando de como que os conceitos clássicos, né, não mais cabem dentro do mundo contemporâneo, né? As palavras não mais, o Cazuza, né? O velho Cazuza, né? Suas palavras não correspondem aos fatos, né? Os conceitos não dão conta mais da realidade. Então, isso é muito importante, e vocês, jovens, não têm o direito de se apegarem a ideias antigas, né? E a autores velhos, né? Mas pensar o novo. E aí, então, com isso, vamos trazer o conceito da complementaridade. O que seria isso? O conceito da complementaridade ele está ligado diretamente como oposição e superação à ideia da
linearidade histórica. Então, é importante a gente resgatar aqueles conceitos que nós trabalhamos lá no início do nosso curso, né, quando a gente falou da formação do Estado moderno e de como que ali nós temos ideias, né, que vão fundamentar a racionalidade moderna, ou seja, há uma forma de pensar na modernidade. Né? E isso a gente já conversou muito sobre isso, já falamos muito sobre isso. Então, é apenas lembrar, porque nós vamos falar agora de um Estado plurinacional e conceitos que representam uma ruptura com esse Estado moderno, né? E com essa estrutura racional moderna, com essa forma de pensar moderna que vai sendo, né, superada gradualmente. Não sem problemas, né? A gente vive hoje um momento de reacionário, né, de tentativa de apego ao passado, justamente pelo medo, né, do novo, né, e apego a essas formas antigas, essa racionalidade antiga. Então, uma coisa que é muito importante, antes da gente entrar no conceito da complementaridade, em comparação com a ideia da linearidade histórica, né, é lembrar que o, o- esse Estado, né, plurinacional, ele é algo que vem já sendo construído enquanto resistência há muito tempo. Então, o processo de formação dele, né, não é o processo tradicional que a gente conhece, ou seja, não é aquela ideia de que um filósofo, né, sentou ali numa mesa, numa biblioteca, imaginou um sistema político, econômico, social e depois implementou esse sistema em uma determinada realidade, né? Como a gente está acostumado a estudar na modernidade e a partir dos pensadores do século XVIII, XIX, século XX, etc. Não é assim que é o processo, é o contrário. Né? Então, a primeira coisa que é muito importante a gente tomar consciência é falar, olha, professor, esses elementos, né, complexos, né, e com tanta novidade, né, que apresenta o novo constitucionalismo, o Estado plurinacional, será que isso vai se efetivar? E aí a questão é o seguinte: isso já existe. Né? Então, o processo de construção desse Estado ele é de baixo para cima. Não é uma teoria imaginada em um gabinete que depois é experimentada na realidade, mas ao contrário, é algo experimentado na realidade e que depois vai ser incorporado pelas constituições plurinacionais. Tá? Então, é um processo, isso é construído no decorrer do processo de resistência, nesses 500 anos aí de ocupação, de invasão, de ocupação, né, e de tentativa de destruição da diversidade pelo sistema mundo moderno. Esse é o primeiro elemento. Segundo elemento, quando vocês encontrarem, né, é uma teoria que chega até nós muito recentemente. Né? Então, o meu primeiro contato com o Estado plurinacional foi quando eu estava no Equador, em 2009, o primeiro livro que foi lançado a partir da Constituição Equatoriana de 2008. Então, foi um dos primeiros livros que foram lançados sobre isso, né? E a partir dali, eu comecei a estudar o tema e logo no ano seguinte, no 2009, foi 2009 mesmo, né, a gente já teve um primeiro encontro de estudiosos, pesquisadores no campo da ciência política e do direito, para fazer um estudo, começar a fazer um estudo e criar uma rede para estudar essa grande novidade, né, que é a Constituição, essas constituições plurinacionais. E ali, então, no início, né, nós éramos ainda poucos, mas já constituímos aí mais de 100 pesquisadores, professores por toda a América Latina, né, a gente viu a reação assim, de algumas pessoas, de alguns colegas, né? E é uma reação sempre com tudo que vem de novo, né? Então, eu lembro naquela época alguns constitucionalistas, colegas, etc. Falaram, mas isso aí não tem nada de novo. E aí chegavam e falavam, oh, lá vem o Zé Luiz com essa ideia aí de constitucionalismo indígena e etc. Então há assim aquelas pessoas que reagem mal, né? Reagem mal assim, eu não li, não gostei, não entendi e tenho raiva de quem estudou. Né? Então, isso é muito comum, né? Aquelas pessoas que reagem mal,
num primeiro momento, sem ter a menor ideia do que se trata, sem ter estudado o que se trata, mas reagem mal. Né? E são pessoas que têm medo, né? Essas pessoas realmente não vão muito para frente, não. Elas param no tempo, né? Porque a gente precisa, o mundo exige da gente coragem, né? Para enfrentar as ideias novas, as concepções novas e o mundo novo que está aí, que é surpreendente. Então, é necessário ter coragem. E tem outros que não foram capazes de ver, né, as possibilidades de ruptura. Então, chegavam e falavam: olha, mas isso é mais do mesmo, essas constituições têm aqueles elementos do constitucionalismo moderno, né? Então, só tem algumas coisas, algumas curiosidades diferentes, mas é mais do mesmo. Trata-se aí da mesma teoria da Constituição, da mesma teoria do Estado, né? E que não foram capazes de enxergar, né, a novidade que está ali. Então, uma coisa muito importante para que vocês tomem consciência disso, esse novo constitucionalismo, ele representa uma ruptura, uma possibilidade de ruptura, né? Ele tem um monte de coisas radicalmente novas, mas também tem um monte de coisas que vêm do constitucionalismo moderno, do constitucionalismo europeu. Tá? Então, não, não, não é uma ruptura absoluta, não existem rupturas absolutas. Né? Vamos imaginar que na vida da gente, né, mesmo na vida pessoal, às vezes a gente tem um momento onde alguma coisa acontece que representa uma ruptura, um novo caminho que a gente toma, mas a escolha desse novo caminho, né, essa ruptura, ela vem justamente a partir do que a gente viveu no passado. Nós somos fruto do passado. Né? O presente está impregnado de passado. Então, é óbvio, quando a gente fala de constitucionalismo e do novo constitucionalismo, do Estado plurinacional, nós estamos falando de uma ruptura, né, possibilidades de rupturas mais amplas, a possibilidade de responder aos desafios do tempo presente, né, com o fim do sistema mundo colonial moderno, que chega ao fim, né, agora, mas, ao mesmo tempo, esse presente carrega um monte de coisa do passado. Então, o novo constitucionalismo, essas constituições da Bolívia, do Equador, né, elas têm elementos do constitucionalismo moderno. A ideia de separação de poderes, que é muito importante, que surge lá atrás, que permanece. A ideia de direitos humanos, que é muito importante, que surge com o constitucionalismo moderno, liberal, né, e a Declaração de Direitos Individuais, depois os direitos políticos, depois com o constitucionalismo social, os direitos sociais, os direitos econômicos. Então, esses direitos e esse processo de transformação constitucional que nós estudamos, né, ele está aí presente. Ele está presente também nessas constituições da Bolívia e do Equador, nessas constituições plurinacionais. Nós vamos encontrar lá a ideia de separação de poderes, de limite ao poder do Estado, né, de declaração de direitos individuais, sociais, políticos, econômicos. Só que não fica só nisso. Né? Ele traz outros elementos que são elementos de ruptura com a racionalidade moderna, com essa estrutura de pensar moderna que trouxe, né, tantos avanços e, ao mesmo tempo, também trouxe tanta violência, tanta exclusão, tantas guerras, né, tantas mortes. Então, é uma construção do tempo presente, não é uma construção que a gente faz agora, mas que é óbvio que é esse presente permeado de da própria história, né, do passado. Tá? Então, não existe negócio de ruptura absoluta. Agora nós vamos construir algo, né, completamente, absolutamente novo. Não. Né? O novo ele é construído e as escolhas que a gente faz, elas são com base no que a gente viveu. Né? Então, e a gente aprende muito com os erros da gente. Então, isso é um elemento muito, muito importante. Bom, portanto, a ideia de complementaridade, ela está ligada diretamente à ideia de linearidade histórica. O que é linearidade histórica? Eu não vou repetir aquela aula, obviamente, né? Vocês têm aí disponível, tudo gravado. Vou apenas fazer uma breve lembrança para vocês, para que a gente possa construir o conceito de complementaridade. A linearidade histórica é uma perspectiva que se constrói na modernidade de uma história que é linear. Né? Ou seja, o que significa isso? É como se as diversas civilizações, os diversos estados, estivessem em graus distintos de evolução.
né? Eu tinha feito até um. Ah, aqui, ó, fiz um desenho aqui para vocês, né? Meus desenhos. Ah, aqui, vocês vão lembrar disso aqui, né? A linearidade histórica, então, é essa ideia, né? Onde as diversas civilizações estariam em graus distintos de evolução. E no auge da civilização, né, estaria então aquela civilização vitoriosa, né, em um determinado momento. Ou seja, a ideia então de que há uma hierarquização, né? Veja bem, vocês vão, vocês provavelmente, né, vocês ainda estudaram dentro dessa perspectiva, né, porque essa é uma perspectiva ideológica contemporânea muito forte, né, e que vem do pensamento filosófico muito forte do século XIX. Né, nós falamos, lá no início, né, Descartes, lá atrás, e agora, né, mais recente, o século XIX, Hegel, Marx e outros, né, vão trabalhar essa ideia de linearidade histórica. Então, a ideia de linearidade histórica é como se essas diversas civilizações, culturas, povos, estivessem em graus distintos de evolução, né? Como então há um pressuposto, que é um pressuposto falso, por óbvio, né? Que está presente nessa afirmativa de uma linearidade histórica. Qual é o pressuposto? De que há um único caminho a ser trilhado pela humanidade. Olha, isso é muito comum, isso foi colocado dentro da cabeça da gente, e isso é muito, eu diria, simplório, né? É óbvio, né? Você imagina que as milhares de civilizações, em diversos momentos da história, né? Essas milhares de civilizações, né? Elas teriam e seguiriam um único caminho, né? Uma única estrada, né? Que há um único caminho a ser trilhado pela humanidade, né? É óbvio que isso não é verdade, mas isso foi um conceito que foi construído, né, na modernidade e justamente para justificar a hegemonia de uns sobre outros. Justamente para justificar a hegemonia, né, de algumas civilizações, de algumas culturas sobre outras culturas, sobre outras civilizações. Tá? Então, seria, e isso Hegel coloca expressamente, né, nos seus textos, é como se, por exemplo, no auge, como se coloca a filosofia alemã no século XIX, né, como coloca Descartes no início da modernidade, né, como se no auge da civilização, no século XIX, você tem ali a cultura alemã, a cultura germânica. Né? Qual que é a cultura germânica? A cultura germânica é a cultura do norte da Europa. Tá? Então, ali estão a Alemanha, Holanda, a Inglaterra é um país de língua germânica, né? Portanto, de influência de cultura germânica. Na Suécia, Noruega, Dinamarca, no norte da Europa, né? São povos de cultura germânica. Você coloca ali no auge da civilização, então, a cultura germânica, né? E as outras culturas estariam em graus inferiores de evolução, né? As outras culturas estariam em graus inferiores, em graus distintos de evolução. Então, primeiro aqui no auge da civilização, com esse grande modelo, né? Nesse desenho aqui que eu fiz, né, para vocês, aqui no auge da civilização está a cultura germânica e aqui, né, em níveis mais atrasados, mas seria um único caminho, então em outras palavras, esses povos aqui vão ter que passar e seguir para chegar onde esse aqui já chegou. Isso é que está errado. Não existe um único caminho, né? Isso está completamente errado. Tá? Mas a ideia, então, de que. E a gente estudou muito isso. Acredito que vocês também tenham estudado essa perspectiva da história. Então, onde o auge da civilização é a Alemanha, todo mundo tem que copiar a cultura germânica, né? Depois vem o sul da Europa, depois o leste da Europa, depois o Extremo Oriente, o Oriente Médio, e aí vai, né? As civilizações vão até aquelas civilizações que são consideradas civilizações que estariam lá atrás, né? No nível
quase pré-histórico de desenvolvimento. E todos, então, seguiriam, olha, se você tem essa perspectiva, né, da evolução, olha só essa expressão evolução, e como o termo evolução é utilizado erroneamente, né? Vamos lembrar disso aí, a gente já falou isso. Né? Então, é como se tivesse essa ideia de um desenvolvimento, né? De um crescimento das civilizações, de um desenvolvimento, de uma evolução, onde essas civilizações vão seguindo esse caminho. Algumas estão lá atrás, outras estão no meio do caminho, outros chegaram lá na frente primeiro. E o que resta para a gente, portanto, é seguir, né, o caminho desse que está lá no auge do desenvolvimento. Tá, Bruno, pode falar. O professor, só uma dúvida. Quando você fala sobre esse fenômeno da linearidade histórica, só uma dúvida. Há também uma dose de, seria entre aspas, né, darwinismo social aí? É o fato de alguns povos, né, alguns grupos humanos, né, étnicos, raciais, no caso, teriam que passar por um processo de evolução até chegar a um patamar de uma etnia ideal, que no caso seria a etnia germânica, seria isso? Sim, a ideia do darwinismo social, inclusive, ela é uma ideia, obviamente, se levar a ideia de Darwin para a questão social, né, e para o desenvolvimento histórico, né, ela é equivocada. É o primeiro momento muito importante da gente pensar nisso aqui. Né? Quando você fala em evolução, né, para a teoria darwinista, né, vocês estudaram, né, isso recentemente na escola, evolução não significa que existe algo que seja eticamente ou moralmente ou melhor do que o outro. Né? Não é essa ideia de que existe uma hierarquização e um é melhor do que o outro. Tá? Não é por aí esse pensamento. Está errado. Né? O pensamento de evolução, a ideia de evolução para Darwin é a ideia de transformação, né? Ou seja, transformação e adaptação. Olha, o que seria isso? Quando ele fala da evolução das espécies, são espécies que se transformaram e se adaptaram ao meio. E essas espécies que se adaptaram ao meio, né, elas vão sobreviver, ao contrário daquelas outras espécies que não se adaptaram ao meio. Mas o fato de uma espécie ser adaptada e a outra não, não quer dizer que ela é, e aí vão tomar cuidado com essa expressão, né, entre aspas aqui, melhor do que a outra. Ela é melhor adaptada àquele meio. Mas o fato de ser melhor adaptada àquele meio não significa que, comparando diretamente com o outro, fora do meio, ela é melhor ou pior. Então, esse é o primeiro equívoco grosseiro com relação ao darwinismo social. Né? Ou seja, não é que existam determinadas etnias, essa ideia dessa hierarquização que eu acabei de falar aqui. Né? Isso aqui pode dizer, olha, esses aqui são os vitoriosos, a gente precisa então copiar os vitoriosos. Vamos copiar então o que a cultura germânica, o povo germânico, né? O que o Império fez, e aí a gente vai estar bem também, porque eles seguiram, né? É o caminho que a gente tem que seguir, eles já estão lá na frente, a gente sabe o que tem que fazer. Né? Eles são melhores, então, não. Né? Essa ideia está errada. Por quê? Veja bem, vou trazer um exemplo para o plano social para a gente entender o que significa evolução, né, para Darwin, né, evolução enquanto adaptação. Né? Evolução enquanto adaptação, né, significa o quê? Olha, vamos supor que a gente esteja vivendo numa sociedade hoje, numa sociedade que vamos imaginar uma sociedade fictícia. É uma sociedade de pessoas extremamente egoístas, individualistas, competitivas, pessoas corruptas, desonestas, né? E que essa sociedade, então, né, de excessiva competição, de desonestidade, de desrespeito, né, à diferença, desrespeito ao outro, essa sociedade, ela qual é a pessoa melhor adaptada a essa sociedade? Uma sociedade corrupta, individualista, egoísta, competitiva, né, desrespeitosa. Quem é que vai se dar bem nessa sociedade? Quem é o melhor adaptado a essa sociedade? É o mais corrupto, né? É o mais individualista, é o mais egoísta, é o mais competitivo.
Isso não significa que esse sujeito ele é moralmente mais desenvolvido, né? Não é, né? Ele é eticamente mais desenvolvido? Não, não é. Mas ele é o melhor adaptado a uma sociedade que é ruim, né? Então, quem é que vai ser vencedor numa sociedade ruim? Os ruins, né? Os mais corruptos, os mais desonestos, numa sociedade onde a regra é a desonestidade, né? É a corrupção, é o egoísmo. Entenderam? Isso é que é adaptação. Sobrevive o melhor adaptado. Na máfia, né? No crime. Vamos colocar lá. Quem é que sobrevive na máfia? No crime organizado? Né? O melhor adaptado ao crime organizado. Se o sujeito é honesto, né? Se o sujeito é bom, se o sujeito é respeitoso, se o sujeito ele é ético, ele vai morrer ali. Não vai? Ele vai morrer. Numa sociedade onde o crime comanda, né? Onde a milícia comanda, né? É óbvio. Quem vai vencer, quem vai estar no poder são os piores, né? Nessa sociedade dos piores. É isso que Darwin quer dizer. Se você tem um ambiente extremamente hostil, né? O animal que se adapta àquele ambiente hostil, extremamente hostil, ele sobrevive. O animal que não se adapta a esse ambiente hostil, ele não sobrevive, ele é eliminado. Tá? Então, a ideia de evolução ela é ligada à palavra adaptação, tá? E não significa, daí que transferir essa ideia para, né, o campo social ou econômico, né, ela é equivocada de achar, olha, a melhor civilização é a que vai vencer. A melhor em que sentido? Né? A melhor adaptada. A quê? A qual realidade? Tá? Então vamos pensar nisso aí. Eu acho que esse é o primeiro elemento. O darwinismo social, então, é essa ideia, né, de competição, de adaptação, é uma ideia liberal, né, de que o melhor vencerá, mas o melhor, qual? Qual que é o melhor? Eu não sei se vocês já devem ter lido, e esses dados têm sido muito, né, divulgados, né, por aí, né, por exemplo, a grande parte, você tem hoje determinadas funções na sociedade, né, que são onde as pessoas que se dão bem nessas funções são psicopatas. Por exemplo, os CEOs de empresa. Grande parte dos CEOs de empresa, esses caras que mandam em grandes conglomerados econômicos, com extrema responsabilidade, etc., são psicopatas. Eles são melhor adaptados a essa função. Olha, é uma função onde o cara tem uma imensa responsabilidade, onde ele tem que demitir, tomar decisões, né, frias. Né? Você imagina o sujeito acordou e falou: oh, nós vamos ter que fechar a fábrica em tal lugar, demitir 3.000 pessoas. Né? Essa pessoa vai demitir 3.000 pessoas ou 50.000 pessoas, que sejam quantas pessoas sejam necessárias, sem que isso abale de maneira nenhuma a sua estrutura. Ele não vai perder um minuto de sono por causa disso. Ele é o melhor adaptado, né, a essa selvageria. Ele é o melhor adaptado a esse sistema. Né? Por quê? Ele é um cara que não vai sofrer com isso. O outro vai. Você tem um monte de gente aí com 30, 40 anos de idade infartado, né, com trabalhos que são trabalhos extremamente desgastantes do ponto de vista psicológico, moral, ético, etc. Né? Essas pessoas vão infartam aos 40. Um psicopata não. Isso não faz diferença, isso não afeta a essa pessoa emocionalmente. Ele é um cara melhor adaptado a esse tipo de função. E por isso essas pessoas, né, com a característica de extrema frieza, não está nem aí para o outro, que o outro se dane, vai morrer de fome, problema dele, não é problema meu, etc. Essas pessoas com extrema frieza são escolhidas para determinadas funções. Uma outra função muito interessante, né, onde tem sido encontrados, né, muitos psicopatas, pessoas com essa característica de extrema frieza, etc. Em esportes de alta precisão, na Fórmula 1, por exemplo, esportes olímpicos, essas ginastas olímpicas, vocês devem ter visto, né? Eu gosto muito de esporte, né, então, nessas Olimpíadas, né, passadas, acho que no ano anterior, tinha uma ginasta, né, esses ginastas são muito pequenininhas, assim, novinhas, toda, né, uma carinha boa, sempre sorrindo, sempre com um sorriso no rosto, assim, né?
aquele sorriso inabalável, ia lá, fazia o exercício sem problema nenhum, não errava, ganhava, ganhava. Né? É uma característica de extrema frieza, que outras atletas, as atletas brasileiras, ficavam nervosas, às vezes tropeçavam, às vezes erravam o exercício, etc. Né? Então, são pessoas adaptadas a determinadas características, determinadas funções, né, que não necessariamente significam que elas são pessoas melhores, do ponto de vista ético, moral, etc. Mas são pessoas melhor adaptadas àquela determinada realidade, àquela determinada função. Tá? Então é muito importante lembrar isso aí, né, e o que significa a evolução e como que nós, no campo das ciências sociais, utilizamos com muita imprecisão, de forma incorreta, né, essa expressão evolução. Por exemplo, na medicina, né, o quadro de um paciente que evoluiu à morte. Né? Essa é uma expressão que os médicos utilizam muito. Fulano evoluiu à morte. Ou seja, o quadro dele alterou-se, né, e que levou ele à morte. Né? Evoluir para a morte não é uma grande evolução, vamos dizer assim, do ponto de vista, né, cultural para nós. Até outras culturas pode ser uma evolução, né? Largar esse corpo aqui e viver em uma outra dimensão espiritual. Pode ser até uma evolução no sentido que a gente utiliza, etc. Mas não é essa. Então, evolução é como que você caminha em alguma direção, transforma, modifica, né, em alguma direção. Isso não quer necessariamente dizer que essa civilização, que essa cultura, que essa etnia, que essa pessoa é melhor do ponto de vista ético, social, etc, etc. Bom, isso dito, então, né, sem dúvida, essa ideia da linearidade histórica, né, ela implica, né, aqui está a ideia de uma ideia de evolução, né, que essa ideia é utilizada de forma distorcida e que está presente, então, também no momento em que se leva, por exemplo, a teoria da evolução de Darwin para o campo da economia, no chamado o campo socioeconômico, o chamado darwinismo, o darwinismo social. Bom, então, o novo constitucionalismo ele traz uma outra perspectiva em relação a isso, e que é uma perspectiva também que os historiadores contemporâneos trazem. Né? Ou seja, não se trabalha mais na história hoje dentro dessa ideia linear, né? Ou tempo linear. Isso aí já era. Né? Ninguém vai trabalhar mais com essa coisa. Inclusive, né, a gente pode dizer que depois da física quântica, né, e não só da física quântica com Max Planck, há 100 anos atrás, né, mas a teoria da relatividade de Darwin, né, os avanços e as novas descobertas do campo da física quântica, não dá para a gente continuar, né, de forma inocente falando aí, né, de um tempo linear enfim, nós vamos ver como que, e isso é muito importante, como que outras culturas, inclusive, né, já incorporam essa perspectiva, essa outra relação com o tempo, né, que a nossa cultura não trabalha ainda do ponto de vista gramatical, do ponto de vista linguístico, né, embora a gente trabalhe do ponto de vista científico, né, no aspecto das ciências e principalmente no aspecto da física quântica e etc. Bom, então, a ideia da complementaridade seria que essas diversas civilizações, elas não estão em graus distintos de evolução. Né? Não há um único caminho a ser trilhado para a humanidade. Né? Fundamental pensar nisso, gente. Não há um único caminho a ser trilhado pela humanidade. É óbvio, né? É óbvio. Né? O script não está escrito, né? A não ser que ó, quem acredita em destino escrito, bobagem. O destino não está escrito, né? Então, isso é algo, inclusive, vem muito presente na cultura, inclusive na cultura liberal, né? Da ideia do livre-arbítrio. Nós construímos a nossa própria história. Isso é muito forte entre nós, né? Então, e eu acho muito importante a possibilidade de nós construirmos a nossa história, seja coletivamente, seja individualmente. Nós construímos a nossa própria história. Então, nós não estamos repetindo a história de ninguém. E mais, não tem como repetir a história de ninguém. E mais, não tem como copiar a história de ninguém. É óbvio que enquanto a gente insistir, e isso é uma outra questão muito interessante da gente pensar, enquanto a gente insistir em copiar a história dos outros, tem algumas pessoas aqui no Brasil,
né, que ficam assim, porque lá nos Estados Unidos é todo muito lindo, porque lá nos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos, porque eu vou para os Estados, vai para os Estados Unidos, porcaria, e fica, e não volta, e não volta, né? Porque é isso, essa coisa do império, né, que a gente já falou, né? Um país que quer ser, né, grande, não pode ficar com esse povinho que acha que lá nos Estados Unidos é tudo muito lindo. Vai e fica porcaria, né? Não enche o saco. Então, a gente vai construir aqui um país sem essas pessoas que acham que ser patriota é carregar a bandeira dos Estados Unidos. É isso, é ser patriota dos Estados Unidos. Vai e fica. Vai e fica. E não volta, né? Então, essa ideia, né, da linearidade, ela é justamente isso que é muito forte na nossa sociedade, né? Pessoas que se colocam no lugar de subalternidade, né? Isso você não vai encontrar em muitas civilizações. Aqui se encontra muitas pessoas, não são poucos, muitas pessoas que se colocam no lugar de subalternidade, né? Que então adoram o outro país, adoram a outra bandeira, batem até continência para a outra bandeira do outro país, o que é traição, né? Ainda mais sendo militar, né? Bate continência para a bandeira de outro país, né? Isso é muito atrasado. Né? Isso é muito subalterno. Ou seja, eu me acho inferior ao povo germânico, àqueles caras de língua germânica, aqueles caras que falam inglês, alemão, sueco, norueguês, dinamarquês e etc. E eu vou copiá-los, né? E se puder, eu vou morar lá, né? Vou deixar o meu país aqui. Então, isso é sentimento de subalternidade, que é um sentimento colonizado, né? Isso é um povo, ou a parcela do povo, que permanece com esse sentimento de colonizado, de subalterno, né? De menos em relação ao outro. E o novo constitucionalismo vem chegar e falar: olha, não tem nada disso, ninguém é menos do que ninguém é pior, as pessoas são diferentes. Sim, Sérgio, importante pergunta. Marx, ele é um hegeliano, né? E Hegel defendia muito essa ideia, né? A ideia do materialismo histórico, dialético, né? A ideia da dialética vem da dialética hegeliana e da esquerda hegeliana. Essa ideia de dialética é uma ideia binária, ela é bem moderna. Hegel é um filósofo bem moderno e Marx também é um filósofo moderno. No final da vida, Marx revê essas posições, mas ele vem de toda uma tradição da esquerda hegeliana, que também é essa ideia de linearidade histórica. Ele chegou a escrever, assim como Hegel, que existiam determinadas culturas e civilizações que são superiores a outras civilizações, né? Então, isso é algo que vem, né, e que está presente também na teoria marxista, embora Marx, no final, ele reveja essas posições, né? Ele é europeu, ele é moderno, ele é alemão, ele é hegeliano, e, portanto, né, influenciado por esse pensamento, né, de uma linearidade histórica que influencia muito o pensamento moderno. Vamos lembrar, gente, que socialismo e capitalismo são modernos, são binários, né? Então, a gente está trabalhando com pensamentos que são pensamentos binários, pensamentos modernos, né? E quando a gente fala do novo funcionalismo, etc., a gente está superando justamente essa modernidade, essa lógica binária, né, que é a marca da modernidade. Isso não quer dizer, gente, que a gente vá jogar na lata do lixo todos os pensadores e filósofos modernos. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Nós vamos e podemos aprender com eles, temos muito que aprender com eles, temos muito que aprender, inclusive para entender o que nós somos, porque nós somos ainda modernos, nós somos educados como sujeitos modernos, né, binários. Então, vocês cresceram dentro dessa lógica moderna, vocês estudaram em escolas modernas, com professores modernos, ainda vão encontrar muito dessa lógica moderna. Então, nós somos modernos. Então, para a gente entender, para nós nos entendermos, é importante entender os pensadores modernos, os autores modernos, tudo isso que a gente estudou. Mas agora, para a gente sair disso e construir algo absolutamente novo, que é o desafio de vocês agora, o desafio e necessidade, porque não dá para manter essa coisa como está, né? Aí a gente precisa da mão estendida das outras civilizações, dos outros povos, das outras culturas não modernas, das outras lógicas não binárias, né? Até mesmo para a gente conseguir entender e pensar e raciocinar dentro de outros pensamentos não binários, tá? Então, aqui eu não estou falando é, é,
não estou trazendo uma lógica binária, onde... Falei, olha, o que eu estou falando é necessário para eu ter um autor que eu amo, que eu estudo loucamente, eu fiz um curso de psicanálise, né, e estudo Freud quase todos os dias. Freud é o cara. Mas Freud é o cara para explicar o que nós, seres humanos modernos, somos. Né? Então, Freud é o cara para a gente entender o que nós somos. Agora, é obviamente uma teoria contextualizada dentro de uma determinada realidade. Né? Ele trabalha um sujeito que é um sujeito moderno. Né? Qual que é o sujeito que Freud entende, estuda, né, compreende? É esse sujeito do final do século XIX, início do século XX. Freud morre em 1939, né, mas nasce na Boêmia, né, no Império Austro-Húngaro, tem toda uma formação de cultura judaica e cultura alemã e língua germânica, escreve em língua germânica, escreve em alemão e escreve em inglês também, que é uma outra língua germânica, e aí então, né, é um cara que é da sua época, e, portanto, ele é fundamental para a gente entender para nos entendermos, para a gente entender nós, sujeitos modernos, né? Embora acredito que vocês sejam menos modernos, né, do que, ou que a formação de vocês tenha sido menos moderna, embora existam sujeitos muito modernos, né, de todas as idades. Né? Então, vocês nasceram no momento já, no momento de transição. Então, obviamente, não posso falar, não conheço, né, mas as escolas ainda são muito modernas, né? Então, bom, então, o que que vem romper com isso? Chegar e falar, olha, agora, essas culturas não estão em graus diferentes. Elas são diferentes. Né? O que uma tem, a outra não tem. Primeiro pressuposto, não existe um único caminho para a humanidade, não existe um único caminho para o ser humano, ainda bem. Existem incontáveis caminhos para civilizações, para a humanidade e para cada um de nós. Nós podemos fazer da nossa vida, obviamente, com os limites, né, da sociedade, da cultura, do espaço que a gente vive, do momento que a gente vive, que atualmente nos coloca muitos limites, né, por causa da pandemia e outros desafios ambientais, etc. Mas nós podemos, né, dentro desse contexto, construir a nossa própria vida com algum nível de liberdade. Né? Aqui, então, um outro elemento muito importante de vocês pensarem, gente. A liberdade, né, ela existe, ela é uma possibilidade, mas ela existe na medida em que nós conhecemos os limites postos à nossa liberdade. Ou seja, existem muitos limites postos à nossa liberdade. Então, nós seremos livres à medida em que nós conhecemos esses limites que o poder, que a história, que as outras pessoas, que a civilização, que a cultura, que o idioma, que a química, que a biologia do nosso corpo, enfim, esses limites que são postos, né, para nós. Em outras palavras, qual que é o caminho da liberdade? O conhecimento. O conhecimento é o grande e único caminho para a liberdade. E aí eu digo conhecimento, e eu escolhi essa palavra conhecimento, né, não é simplesmente o estudo formal, não é simplesmente passar por uma universidade. Tem muitas pessoas que não passaram pela universidade que são sábias, né, que têm conhecimento das coisas da vida, pessoas atentas, abertas, principalmente. Né? Se a gente passa por uma universidade com a cabeça fechada, né, a gente sai, às vezes, e eu conheço, às vezes, eu dou aula há muito tempo, pessoas que saíram piores do que entraram, que não vai ser o caso de vocês. Né? Mas se a pessoa tem a cabeça fechada, gente, se ela tem certeza, se ela vê o novo sempre, né, com deboche ou com desrespeito, essa pessoa não vai sair do lugar. Ela vai ficar daquele tamaninho, ela pode até ser que ela diminua de tamanho. Né? Então, é a abertura. O conhecer exige abertura. E não simplesmente educação formal. A educação formal nos ajuda, né, a conhecer. A educação formal é uma grande ajuda, uma grande vantagem. Né? Mas analética, Sandra, isso aí. Mas ela não é. Por que você está com a sua coisa apagada, Sandra? Mas ela não é.
a câmera, mas ela não é. Ô, professor, não repara hoje não, é que hoje eu tô meio descabelada. Tá bom. Aí hoje eu vou ficar aqui com a câmera desligada, mas estou aqui acompanhando e ouvindo tudo, tá? Isso, tá bom, falou. Aurora, é educação formal, né? Ou seja, a gente não aprende só com a educação formal, né? E a outra coisa que a gente estudou muito, Aurora, foi que a modernidade, ela inclusive cria uma educação formal para nos limitar, não é? Para impor uma maneira de falar, para dominar a linguagem, para controlar a gramática, para controlar o sentido das palavras. Então, muito da educação na modernidade, ela visa justamente nos enquadrar, nos limitar. Daí que não só, o que eu estou falando, ou seja, essa coisa de conhecer, né? A gente não conhece só por meio da educação formal, né? Mas a gente conhece também, né? Prestando atenção, se ligando, abrindo a cabeça, vivendo, né? Vivendo. Diga aí, Matheus. O professor, é só para perguntar, eu sei que o senhor não chegou no ponto ainda, mas a democracia consensual, a gente pode falar que ela advém desse conceito de complementaridade? Exatamente, exatamente. A democracia consensual ela vem do conceito de complementaridade. Então, por quê? Como é que é? Olha, no lugar de eu ter. Quando eu tenho esse pensamento linear, o que significa? Esse outro mais atrasado, ele tem que imitar o mais adiantado. Ele sempre será um arremedo do outro, né? E, portanto, ele sempre será infeliz, porque ele sempre será menos. Olha, se eu tento copiar o outro, né, eu vou ser sempre uma cópia do outro, vou ser sempre menos que o outro. A lógica da linearidade histórica é a lógica da subalternidade que a gente estudou. O novo constitucionalismo vai chegar e falar: não, não. Existem infinitos caminhos, incontáveis caminhos para a humanidade, para as civilizações, para os povos, para as pessoas, para os indivíduos. Existem incontáveis caminhos. Né? E, portanto, cada um tem o que o outro não tem. Esse aqui tem algo bom e ruim que esse outro aqui não tem. Por outra vez, esse aqui tem algo bom e ruim que esse outro aqui não tem, e assim por diante. Ou seja, cada um tem algo que o outro não tem. Quando a gente começa a medir todo mundo pelo nosso padrão, né, a gente tem então uma única régua para medir tudo. E a gente vai medir tudo a partir da nossa régua. Ou seja, a gente vai ser incapaz de entender, né, a diferença do outro, as qualidades, o que o outro pode trazer e nos ensinar. A partir da lógica da complementaridade, né, um sempre complementa, um sempre tem algo que o outro não tem e assim por diante. Portanto, a ideia da complementaridade é a possibilidade da gente sempre aprender. Cada um de nós que está aqui nessa sala virtual, né, tem algo que o outro não tem. Cada um de nós viveu algo que o outro não viveu. Cada um de nós pode aportar, trazer, ensinar algo para o outro. E cada um de nós pode aprender muito com cada um dos outros. Se a gente vive, isso é um outro elemento isso aqui é o que eu falo, o primeiro elemento de superação da modernidade, superação da racionalidade moderna. Nós aprendemos a pensar dessa maneira. Então a gente aprendeu a pensar, falou, olha, existe uma maneira certa, existe o auge da civilização, todo mundo tem que copiar isso aqui. Aqui chega e fala, não, não, todo mundo tem um monte de coisa que a gente pode aprender com muita gente. A gente pode aprender com várias civilizações, com várias culturas. E a gente vai aprender principalmente com quem é diferente da gente. É óbvio, né? Isso é óbvio. Eu vou aprender com quem pensa diferente de mim. Se imagina, se vocês formam um grupinho, né, e fica naquele grupinho, todo mundo pensa junto, né, e principalmente na idade de vocês. Né? Já na minha idade, tudo bem, mas mesmo assim não. Né? Mas na idade de vocês, se vocês pegam assim, vamos fazer um todo mundo pensa da mesma maneira nesse grupo aqui. Né? E nós vamos refutar o pensamento de todo mundo que pensa diferente da gente. Gente, vocês vão ficar desse tamaninho para o resto da vida. Né? O que faz a gente aprender? Conhecer o outro, a outra, o novo, a novidade, o diferente, o que a gente não tem. Né? E isso está presente em cada pessoa, isso está presente em cada povo, isso está presente em cada civilização, isso está presente em cada cultura. Então, portanto, conviver com as outras culturas é um aprendizado para todo mundo. O Estado plurinacional, portanto,
ele cria instituições, né? Ele cria mecanismos de convivência, ele incentiva a convivência. Ou seja, dizer, primeiro, que cada um, né, vai poder trilhar o seu próprio caminho, seja individualmente para aqueles que acreditam no indivíduo, né, seja coletivamente para aqueles que acreditam no coletivo, ou seja, para aqueles que acreditam nos dois, né, individualmente e coletivamente. Ou seja, nós temos caminhos, né, diversos a serem trilhados. Então, uma coisa que a gente lembra que nós falamos na aula passada sobre direito à diversidade como direito individual e direito à diversidade como direito coletivo. O direito à diversidade como direito individual, né, então, é o direito que a gente tem de escolher o nosso próprio caminho, como pessoas, né, e o direito como singularidades humanas, da gente construir a nossa vida, escolher o nosso caminho, né? Estudar, né? Escolher a nossa religião, escolher a nossa, ou não, escolher a nossa filosofia, escolher o nosso caminho, as nossas experiências, né? As pessoas com quem a gente quer conviver, escolher, enfim, sobre nós mesmos, né? Isso é o direito à diversidade como direito individual. E o direito à diversidade como direito coletivo, ou seja, construir sociedades, formas de viver de forma coletiva, né? Respeitar as diversas formas existentes, os diversos grupos étnicos, os diversos povos, as diversas línguas, as diversas formas de viver, as diversas formas de organização familiar, né? Que hoje cada vez mais são mais ricas pelo mundo afora, né? E aí respeitar o outro. Você constrói, você vive na sociedade que você quiser. Você constrói a sua vida do jeito que você quiser e respeita o outro, né? E é isso que é muito importante as pessoas aprenderem, que as pessoas não estão entendendo isso, né? Para de encher o saco das outras pessoas. Cuida da sua vida, não é? Ele fala assim, ó, cuida da sua vida e não enche o saco dos outros. Você tem a sua família, você escolheu a sua religião, você escolheu a sua forma de viver, você escolheu a coletividade, o bairro que você quer viver, a sociedade, a cidade, etc. Ótimo. Agora deixa os outros escolherem deles. Deixa os outros serem felizes do jeito deles. E não enche o saco, né? Isso é muito importante no Estado plurinacional. Isso devia ser um princípio constitucional. O princípio constitucional de não encher o saco do outro. O que vocês acham disso? A gente pode trazer esse princípio constitucional. Não enche o saco. Cuida da sua vida, ô mané. Não é? É isso. Então, essa ideia da complementaridade, ela é justamente isso. É uma ideia de, né, ou seja, o Estado plurinacional, o desafio dele, primeiro, é respeitar a diversidade, segundo, promover o diálogo entre a diversidade, promover o diálogo na diversidade. Então, veja bem, nesses Estados plurinacionais, não é simplesmente, isso aí é um outro elemento muito importante, não é simplesmente permitir que cada um viva no seu quadrado, mas também permitir que haja um diálogo respeitoso, que ocorram relações respeitosas, né? Promover, então, esse diálogo respeitoso. Tá? Então, esse diálogo, por meio, essa ideia da complementaridade significa que esse Estado vai criar instituições e mecanismos que promovem a convivência e o respeito entre os diversos. Não é que cada um vai se trancar dentro da sua comunidade, se trancar dentro da sua casa, se trancar dentro da sua sociedade, né? Mas o diferente, né? É que as pessoas vão conviver amistosamente, né? Aprendendo uma com a outra, convivendo uma com a outra, e logo todo mundo crescendo, todo mundo aprendendo. Isso é muito bonito e isso é muito diferente, né? Há uma diferença, e aí, gente, é um elemento muito importante a gente não esquecer isso aí também, né? Muitas vezes, quando você vê, por exemplo, vou citar o exemplo que me veio à cabeça agora, da Catalunha, ou pode ser o exemplo da Escócia também. Vamos pegar o exemplo da Catalunha. Na Catalunha, você tem movimentos separatistas de diversas ordens. O separatismo catalão, ele vai desde a extrema-direita até a extrema-esquerda. Ou seja, os catalães querem se separar da Espanha. Isso a maioria dos catalães. Né? Acabaram de eleger a Escócia também. Acabou de eleger, de novo, uma primeira-ministra, né, separatista.
De novo, então, a primeira-ministra, recém-eleita, né, e empossada na Escócia, ela quer de novo um plebiscito para tirar a Escócia do Reino Unido. Assim como os catalães querem sair da Espanha, que foram forçados a entrar há quase 500 anos atrás, 300 anos atrás. Então, na Escócia foi mais de 200 anos atrás. Então, esse separatismo, ele pode ser o quê? Veja bem, ele tem um movimento aí de algum elemento fascista. Por quê? Olha, quando o separatismo é de natureza fascista, ele é violento e enfim, ele é violento essencialmente, né? Ou seja, ele estranha o outro. Fala, olha, nós somos melhores, a gente não quer mais viver no meio desses outros aqui, a gente quer viver isolado na nossa comunidade, etc, etc. Então, isso tem movimentos de inspiração fascista, de estranhamento, que aí começa, então, a expulsar as pessoas da comunidade, a estranhar as pessoas daquela comunidade, etc. Não é essa a pretensão do Estado plurinacional. Não é essa. Tá? Então, vocês vão ouvir falar muito isso, principalmente hoje em dia. Né? Pelo mundo afora está espalhado. Né? Você tem alguns catalães de extrema-direita que falam: olha, a gente quer sair da Espanha, fora espanhol daqui, fora imigrante daqui, fora sujeito diferente, a gente quer agora uma sociedade só de catalães que falam catalão, etc. Já tem outros que falam: não, a gente quer preservar a nossa cultura, a gente quer preservar a nossa forma de viver, mas a gente quer conviver com as outras pessoas. As outras pessoas são bem-vindas aqui, desde que nos respeitem, óbvio, né? Isso é condição sine qua non, respeitar o outro. Isso é condição de sine qua non. Desde que nos respeitem. Mas vivem aqui, traz a sua cultura, a gente quer aprender com vocês, vocês aprendem com a gente vai ter relações com outros povos, com outros países, etc, etc. Então, isso há uma relação, né, de aprendizado, de respeito, de diálogo intercultural. Entender? É muito distinto, é muito diferente. Então, tomem cuidado para vocês não caírem nessa armadilha, né? Então, a ideia do Estado plurinacional, ela é antifascista, né? Ela é contra a intolerância. A ideia de que é um Estado que criou uma fórmula, que inventou uma fórmula que funciona para eles, né? E aí não quer dizer que a gente vai copiar, mas a gente pode e deve aprender com os bolivianos, com os equatorianos, né? Como que a gente pode criar uma fórmula para nós. E isso, o mundo inteiro está estudando isso também, e como que eles podem criar uma fórmula para aprender a conviver na diversidade, porque a diversidade está em todo lugar. E a violência, a gente já mencionou isso várias vezes também em sala de aula. A gente pegar hoje os conflitos que estão espalhados pelo mundo afora, né, tem elementos étnicos, religiosos, linguísticos diversos, né? O conflito é entre palestinos e judeus, né? Agora, lá na faixa de Gaza e Israel. Né? Tem fortíssimo elemento religioso, étnico, linguístico, além de outros elementos políticos, etc. Né? O conflito lá, Azerbaijão e Armênia, elementos étnicos, linguísticos, religiosos, né? Históricos, políticos. Né? O conflito entre ucranianos, né? Os ucranianos do oeste com os ucranianos do leste, étnicos. Os ucranianos do leste são russos étnicos. Os do oeste falam o ucraniano, que é uma língua de origem eslava. Inclusive, Kiev, que é a capital da Ucrânia, foi já capital do Império Russo. Né? São povos primos, são parentes, são próximos, mas agora estão brigando, estão se estranhando. E o Estado plurinacional é justamente uma construção que visa romper com esses conflitos e criar espaços de convivência, de diálogo respeitoso. Essa é a proposta. Daí porque o Estado plurinacional é uma excelente ideia, inclusive para o direito internacional, para o direito internacional público. Então, você tem... Bom, aqui, gente, eu vou apenas aprofundar mais um pouquinho, mas a gente não vai aprofundar muito, não, porque senão a gente entra muito agora para aprofundar nisso em alguns aspectos históricos, filosóficos, culturais, que são muito importantes, mas que a gente trabalha mais em nível de mestrado e doutorado, porque a gente tem mais matéria para dar aqui na graduação. Então, a gente vai só aprofundando, né, cada vez mais, mas deixar isso, nós temos o primeiro mestrado e doutorado do Brasil em Estado Plurinacional, que é o nosso mestrado e doutorado da PUC Minas. Né? Então, vocês formando aí na graduação, vocês podem fazer já o mestrado
né, e conhecer a fundo todos os desafios do Estado plurinacional. Mas eu vou dar assim, um pequeno aperitivo, né, para vocês, né, nesse momento. O conceito, né, básico você já tem, mas um aperitivo interessante para vocês de como que é interessante essa questão do Estado plurinacional. Samara, tá. Então vamos lá a esse aperitivo. Então, né, o que seria? Por exemplo, o Estado. Deixa eu pegar um outro desenhozinho aqui que eu tenho aqui. Eu tenho um caderninho de desenho. Agora o problema é achar os meus desenhos no caderninho de desenho. Ah, tá. Esse desenho. Olha, esse desenho aqui é muito importante para a gente entender, então, o, o Estado plurinacional e essas instituições plurais. Olha, viram? Está lá escrito vida no centro, né? E um monte de círculozinhos pequenos. Olha, o que significa isso? A modernidade, ela é padronizadora, uniformizadora, não é? O Estado plurinacional, ele não é padronizador, ele rompe com o padrão, ele rompe com a uniformização, ele é plural, ele é pluriepistemológico, ele é plurijurídico. Na Bolívia, por exemplo, existem 36 sistemas jurídicos que convivem simultaneamente. Aqui no Brasil tem um. Né? Nos Estados Unidos tem um. Lá tem 36 sistemas jurídicos. No Equador tem 17. Na Bolívia tem 36 direitos de família diferentes. E sendo que um não é melhor do que o outro. Olha a complementaridade. Então, eles convivem de maneira harmoniosa, dialógica. Bom, isso aqui significa o quê? Aqui, cada círculo desse, vamos imaginar que cada círculo desse é uma civilização diferente. É uma cultura diferente. É óbvio que tem muito mais do que isso aqui, gente. Então, aqui é só um desenhozinho, tá? Despretensioso. Né? Se você colocar isso aqui, são milhares de olhares diferentes que existem no mundo. Milhares de línguas diferentes que existem no mundo. Então, aqui, são vários olhares diferentes sobre o mesmo objeto, sobre a vida. Né? Existem, portanto, cada olhar desse está vindo de um lugar geográfico, está vendo de um lugar diferente do outro. Portanto, o que esse aqui está vendo, esse aqui não está vendo. Mas o que esse aqui está vendo, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui não estão vendo. E esse aqui está vendo de um outro ângulo, diferente desse aqui e desse aqui. Certo? Então, vamos pensar fisicamente. Né? Se está aqui, né, uma tábua redonda, vamos lembrar do rei Arthur e o cavaleiro da tábua redonda. Aqui estão os cavaleiros sentados na tábua redonda. Cada cavaleiro está vendo a sala, a mesa, as pessoas de um lugar diferente. Não é mesmo? Nós sempre estamos vendo o mundo de um lugar diferente. Isso é o que significa o tal repetido, que agora tem umas palavrinhas que às vezes vira moda, e todo mundo fala. Lugar de fala. Isso é o lugar de fala. Primeira questão importante também. O lugar de fala de um não desautoriza a fala do outro. O lugar de fala significa simplesmente considere o lugar de onde eu estou falando. Porque o lugar de onde eu estou falando é meu, né? Diferente do seu. Então, respeite o meu lugar de fala e eu respeito o seu lugar de fala. Mas não significa calar o outro que está vendo de um outro lugar. Esse outro olhar também é importante. Mas na modernidade, o que os modernos fizeram? Os modernos, nós estudamos isso. Os modernos chegaram, está vendo esse círculo aqui, vermelho, mais forte? Pois é, isso aqui vamos colocar então, parte da Europa. São os conquistadores, os impérios. Espanha, Portugal, Inglaterra, Holanda, Bélgica, França, né? Os impérios. Esses aqui vão chegar para o resto do mundo e falar, olha, nós somos melhores, o nosso olhar é melhor, nós somos os mais fortes, nós conquistamos todo mundo, agora todo mundo vai ser obrigado a ver o mundo do meu lugar. Todo mundo vai ter que se esforçar para pensar o mundo, para ver o mundo do lugar que eu estou falando, que é o lugar bom de ser visto, que é o lugar válido de ser visto, que é o único lugar válido de ser visto. Então, aí todas essas pessoas vão agora começar a estudar
a filosofia europeia, as teorias europeias, a ciência europeia, a forma dos europeus verem o mundo, de organizarem sua sociedade, de organizarem sua família, de organizarem tudo. Todo mundo vai ter que copiar esses caras daqui, porque eles vão chegar e falar, ó, esse é o lugar válido. O lugar que vocês veem aí, o mundo, né? Ah, isso aí não é legal não, gente. Isso não é bom, não. Isso é atrasadinho, atrasadinho. A gente pode até preservar em museu, né? Mas esse é o lugar teórico. Qual é o filósofo que vocês vão estudar? Vocês vão estudar os filósofos alemães, né? Qual é o filósofo que vocês estudaram até agora? Né? Tem um livro, eu já mencionei isso. É tudo europeu, não é? É tudo europeu. E quando aparece um filósofo europeu, ele não é filósofo. Aí é sacanagem demais. Gente, aí é o fim do mundo. Ô, gente, é para rir, gente, para rir da desgraça nossa. A gente tem que ter o bom humor. Meus avós diziam que falavam, sem o humor a gente enlouquece, gente. Então, no momento da tragédia, é o momento que a gente tem que manter o humor. Né? E se não fosse trágico, né, o que a gente está vivendo é absolutamente, totalmente cômico, né? Mas é trágico ao mesmo tempo. Então, é ridículo. Mas então, voltando aqui, né, tudo. Tem um livro, eu já comentei com vocês, quando a gente comentou essa questão da uniformização, né? Tem assim, um livro que eu comprei no aeroporto, assim, 100 filósofos que mudaram a humanidade. Os 100 filósofos, 99 são homens. Né? Uma mulher, que é a Simone de Beauvoir, e as 100 pessoas, europeus e brancos. Ou seja, qual que é o lugar, então, de fala que a modernidade estabelece e que todo mundo tem que copiar? É o lugar do homem branco europeu. A gente já cansou de falar isso aí. Bom, o que acontece, então? Os tribunais vão levar isso aqui para a estrutura jurídica. Os tribunais internacionais, importantíssimo isso aqui, hein? Se você estudar direito internacional, vocês conversaram com professores de internacional. Os tribunais internacionais, o direito internacional e a ideia de universalização do direito internacional, ele surge a partir, primeiro, um elemento que é muito importante para você falar em universalização é a naturalização do direito. Nós já trabalhamos isso, vão lembrar em alguma aula aí atrás, estão lembrados? Quando a gente falou em ideologia enquanto distorção, pois voltem aí, lembrem disso. Ideologia enquanto distorção é quando você naturaliza algo que não é natural. Naturalizar, por exemplo, a história. Naturalizar o direito. Naturalizar a economia. Né? Isso é falso, isso é mentiroso, isso é ideológico enquanto distorção. Né? Então, a primeira coisa que esse poder, esses impérios vão fazer é naturalizar as coisas. Naturalizar o direito. Não, existe um direito natural. Por exemplo, o individualismo, a liberdade individual é um direito natural. Mentira. A liberdade individual não é um direito natural, porque não existia a ideia de indivíduo antes da modernidade. Se não existia a ideia de indivíduo antes da modernidade, não existia a ideia de liberdade individual. Liberdade individual é uma construção cultural. Cultural. Não é natural. Mas quando eu atribuo algo da natureza à história, eu estou fazendo o quê? Eu estou enganando as pessoas, eu estou mentindo para as pessoas. Eu estou levando as pessoas a aceitarem pacificamente uma coisa que não é verdade. Eu estou universalizando, uniformizando isso. Então, isso os europeus vão fazer no direito internacional. Ah, os direitos humanos são direitos naturais. Não, os direitos humanos não são direitos naturais. Os direitos humanos são direitos históricos, são construções históricas. Ah, o direito individual, direito à propriedade é um direito natural. Não, mentira. Isso é fácil de derrubar. Direito natural, coisa nenhuma. Direito histórico, uma construção histórica. Né? E assim por diante. Tá? Os direitos são históricos. Nós somos seres históricos. E é justamente pelo motivo de que nós somos seres históricos é que nós podemos construir a nossa própria história. Então, também não sejam contraditórios. Um defende uma coisa e outra coisa oposta ao mesmo tempo. Tem um monte de gente que está. Mas é isso, essa coisa que a gente está vivendo aí, que as pessoas não estudam, tem que estudar para não falar e pensar. Né? Tem que estudar e pensar. Uma coisa muito importante é pensar. Depois do estudo, depois vocês lerem um livro, a primeira coisa que vocês fazem, deita na cama e pensa. Deita no sofá, deita na rede e pensa o que vocês estudaram. Né? Pensar é fundamental. Pensar é fundamental. Pensem. Né? Não vai. Sabe que hoje já comentei isso com vocês, tem pessoas pagas em empresas para pensarem.
O cara é contratado e fala, ó, você vai lá para uma ilha, um hotel maravilhoso, uma casa, onde você quiser, fica um ano pensando, mas traz resultado de volta. Esses escritores, né, de romances que vendem muito nos Estados Unidos, a editora chega para o escritor e fala: olha, você vai ficar um ano em tal lugar, com tudo pago, do bom e do melhor, mas volta com o livro escrito. Pensa, vai lá criar, né? Mas assim, mas não é isso que eu estou falando. Eu tô falando, pensem, né? Leiam e pensem. Não é decorar, pelo amor de Deus, né? É ler e pensar, e entender esses processos. E aí, então, o que acontece aqui? Essas outras formas de pensar, elas foram ocultadas, né? Elas foram proibidas, elas foram ridicularizadas, né? Que é o pior, é quando você começa a ridicularizar o outro, a cultura do outro, etc. E aí, então, o Estado Nacional chega e fala, não, 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 agora todas as formas de pensar vão ser respeitadas e vão ter oportunidade de se manifestarem, né? Todas essas formas vão poder se manifestar. E essa aqui deixou de ser hegemônica, essa passou a ser mais uma em meio a todas essas outras formas de pensar. Tá? Então, aqui, né, eu tenho. Agora, aqui você tem um grande desafio. Lindo. Todos, então, agora, o olhar de todo mundo vai ser respeitado. A cultura de todo mundo vai ser respeitada. Só que agora você tem um desafio. Qual é o desafio? Levar essas culturas à comunicação. Então, aqui estão vendo, eu desenhei uma setinha ali, vocês estão enxergando? Não, né? Eu não estou enxergando, vocês estão? Eu fiz uma setinha para um lado e para o outro. Deixa eu fazer com caneta vermelha aqui, que aparece melhor para você. Tá Né? dando para ver sim, professor. Oi? Tá dando para ver sim. Ah, tá. Ah, porque eu não estava vendo. Aqui. Tá fraquinho, Agora. mas deu para ver. Ah, agora tá show. Agora. Maravilhoso. Então, a ideia é o quê? Não é simplesmente respeitar, né, cada um, isso sim é o primeiro passo fundamental, mas promover um diálogo entre esses vários olhares. Esse é o grande desafio. E aí, então, a gente entra num elemento que não é bem o objeto do nosso estudo agora, mas vamos dar uma prévia disso aí também, né, para a gente mostrar como é que é bonito o desafio disso. Uma perspectiva que a gente tem, e de certa maneira, eu já comentei, eu acho que um pouco isso em aulas passadas, cada olhar, né, ou cada olhar cultural desse representa uma forma de ver o mundo, de sentir o mundo diferente. A gente sente o mundo de forma diferente, em tempos diferentes, em momentos diferentes. Por exemplo, né, o amor romântico, que eu acho que vocês talvez ainda tenham, acho que vocês ainda têm. Né? A minha geração tinha mais. Esse amor romântico é uma invenção cultural. Ou seja, não é algo natural. Né? Ela é uma construção cultural muito bonita, linda. O romantismo é uma fase, não é? É uma fase literária, é uma fase musical. O romantismo é uma forma de sentir, é uma forma de ver o mundo. Né? Se vocês estudarem, por exemplo, as culturas aqui, por exemplo, na arte, aqui eu tenho um livro de arte aqui interessante que fala de olhares diferentes. E são olhares de tempos diferentes. Então, por exemplo, você tem a ideia, vocês já estudaram isso, o Renascimento, né, o Gótico, o Classicismo, né, o Sectarismo, o Classicismo Barroco, o Orientalismo, o Romantismo. O Romantismo está lá, né, no século XIX. Então, você tem a música romântica, a pintura romântica, o comportar-se romântico, o ser romântico, né? Então, isso são formas de sentir, formas de ser, formas de compreender, formas de olhar o mundo. Né? Ontem eu estava lendo sobre o impressionismo, né, na cultura francesa, também século XIX. Né? Você tem uma. Deixa eu ver, eu estava lendo isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui.
Ó, aqui, isso. É uma forma, Cézanne, o Degas, o Claude Monet, o Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir, o grande Renoir, tem um filme sobre o Renoir fabuloso, né? Esses caras, eles propõem uma forma de ver o mundo diferente, por exemplo, do desenho, onde você quer pintar o mundo exatamente como você viu. E não existe esse exatamente como você viu, porque cada um vai sempre ver o mundo de alguma maneira, né? Então, o que eu estou querendo falar com isso? Olha, você tem várias formas de ver o mundo, de sentir o mundo, de perceber o mundo. A dificuldade é colocar essas formas em diálogo. Essas formas de ver o mundo, sentir o mundo, em tempos diferentes, eram diferentes. Eu tinha uma coleção de livros aqui. Esse livro eu perdi, gente, numa das mudanças, a pena, e eu não encontrei mais, que falava como que as pessoas, a forma de sentir, uma pesquisa histórica, de como que as pessoas sentiam determinadas coisas da vida em épocas diferentes e em culturas diferentes. Por exemplo, a morte, né? A morte, ela é sentida de forma diferente, em culturas diferentes e em épocas diferentes. Você tem culturas que comemoram a morte, né? Por exemplo, teve um caso que aconteceu comigo. Eu gosto sempre de contar esse caso que aconteceu comigo, que foi tão importante para mim que eu gosto de falar. Aí faço meu... Por exemplo, a cultura originária da América Central, indo até uma região dos Andes da América do Sul, mas principalmente é muito marcado isso da cultura mexicana, né? Ali você tem várias culturas, os mexicas, os incas, astecas, vai descendo ali maias, né? Zapotecas, tem várias culturas originárias indígenas. Muitas dessas culturas, elas enfrentam a morte, sentem a morte como uma libertação, ou seja, como um momento de felicidade. É um momento a ser comemorado. Então, essa relação que nós, por exemplo, temos com a morte, né, ela é uma relação que se constrói culturalmente, né? As cores que a gente escolhe, por exemplo, na religiosidade católica, né? O roxo, as cores muito escuras, as músicas com tons graves, né? Que estão presentes na música do século 18, 19, né? Mozart, por exemplo, você vê um Requiem, né? Ouça um Requiem. O Requiem é uma música que passa algo pesado para a gente, né? Que transforma. E aí você tem uma pergunta desse filósofo fabuloso aqui do Franco Berardi, sensacional, que ele fala: será que essa música que nos pesa, né, pesa a todos em qualquer cultura? Boa pergunta, eu não tenho a resposta. Né? Ou seja, existem tons musicais? Talvez, eu não sei, não tenho a resposta. Ele também não responde isso, não. Talvez a gente encontre algumas, com certeza vai encontrar algumas pessoas, né, buscando essa resposta. Vou conversar com alguns músicos para falar sobre isso. Por exemplo, tem músicas, você pega, vocês identificam claramente na nossa cultura, né? O que é uma música fúnebre, né? Os tons são mais pesados, mais graves, né? E isso, mais baixos. E aquela coisa, ela é mais lenta. Agora, isso tem em toda a cultura aqui. Isso. Por exemplo, na cultura originária da América Central, da parte da América do Norte, do México, por exemplo, são músicas alegres, é violão, é dança, etc. Então, são formas de sentir o mundo diferente, né? Que as culturas têm. E a gente acha, então, esse é um outro elemento muito importante que o novo constitucionalismo traz. Olha, né, nós somos diferentes. Essa diferença é muito boa. Quando eu estava no México, eu fiz parte, ainda faço parte de uma revista no México, mas eu fiz parte de um grupo de pesquisa que era para estudar o Estado de Direito Internacional, né, que era vinculado à representação do México na ONU e na Universidade Nacional Autônoma do México. Então, durante muitos anos, eu ia lá todos os anos, a gente tinha reuniões, discussões riquíssimas, interessantes sobre o Estado de Direito Internacional. E daí que eu escrevi aquele livro, 2012, né, que foi um livro sobre o Estado Plurinacional como modelo para o Estado de Direito internacional, né? E aí eu estava, na primeira vez que eu fui, aliás, que aconteceu isso, foi em 2009, tinha 2 meses que meu pai tinha falecido, isso foi em final de outubro que eu fui para lá, e início de novembro eu estava lá. E início de novembro tem o Dia dos Mortos, né? Que aqui também a gente comemora o Dia dos Mortos. E lá, o Dia dos Mortos é 2 de novembro, não é isso? 2 ou 3, acho que é 2 de novembro.
E lá é uma grande festa, onde as pessoas se reúnem nas praças, dois, né? Obrigado. Então as pessoas se reúnem nas praças, tocam violão, cantam, brincam, todo mundo se fantasia de calaveira, de caveira, de diabinho, os menininhos põem roupinha de diabo, eles vão no cemitério, cantam e dançam no cemitério, né? Tem um desenho animado da Disney, lindo, lindo, que conta um pouco dessa cultura, né? Que é o Viva la Fiesta, né? Viva la Fiesta. Viva a vida é uma festa. Viva, a vida é uma festa, é isso. Lindo, amei esse desenho. E fala um pouco dessa cultura. E eu estava lá nessa ocasião, eu estava com a minha esposa na época, e a gente naquela festa e tudo, bateu a fome, era de novo, né, na praça ali do Zócalo, aquela praça imensa, que tem uma bandeira imensa do México. E aí tinha um restaurante na esquina ali, que era um restaurante de comida argentina, olha só. Aí lá fui eu, chegamos lá, tinha um violeiro tocando boleros mexicanos, né? E a comida era argentina e eu pedi uma tequila mexicana. Aí eu pedi uma tequila para mim, minha esposa pediu uma tequila e eu puxei a cadeira para o meu pai, né? Que tinha falecido, puxei a cadeira para ele e pedi uma tequila para ele. Olha, sem brincadeira, gente. Até hoje, toda vez que eu conto isso, eu arrepio. Sem brincadeira. Um minuto depois que a tequila dele chegou, o violeiro começou a tocar a música, que era a música italiana, que ele mais gostava, que chama Ao di Là. É uma música linda, que é uma música de um filme chamado Candelabro Italiano. É um filme antigão, da década de 60, 70. Né? Papai amava essa música. O cara estava tocando só música mexicana, começou a tocar Ao di Lá. E aí, na hora que eu vi aqui, eu falei, meu Deus do céu, meu pai está aqui. Eu falei, papai, deixa eu tomar sua tequila para você. Tomei a tequila dele, tomei minha tequila, tomei a tequila da minha esposa, pedi mais tequila. Falei, papai está aqui, era coisa linda. Mas isso aí, eu estou contando essa história para contar como que essa cultura, né, 88% dos mexicanos são mestiços ou indígenas. Então, é muito forte a cultura originária que influenciou e alterou e dialogou com a cultura, por exemplo, cristã. Os mexicanos também são um dos povos mais católicos, né, do mundo. Né? Então, e tem essa mistura, onde resulta daí uma outra forma, né, de ler a morte, de vivenciar a morte. Né? E isso, então, é algo que é cultural. Tá? É muito importante a gente tomar consciência disso. E essas formas de traduzir a vida, né, elas se manifestam na linguagem. Então a gente chega na linguística. Olha que sensacional isso. Portanto, isso é muito importante. Determinadas palavras que existem em uma cultura que não existem em outras culturas. Por quê? Porque existem determinadas experiências, sentidos, sentimentos, vivências que existem em culturas que não existem em outras culturas. Então, esse aspecto de complementaridade, ele existe, inclusive, no idioma. Imagina o que seria uma produção de uma cultura, ou seja, de algo transcultural. Ou seja, imagina qual será no futuro quando a gente promover esse diálogo entre todas as culturas, entre todas as visões, entre todas as religiões, entre todas as perspectivas, entre todos os idiomas. O que não vai resultar daí? O ser humano que não vai resultar daí? Muito, 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 muito mais amplo, né? Muito maior, muito plural, né? Com conhecimento muito, muito grande. Né? Isso é muito bonito. Essa é a proposta. É colocar todo mundo, em vez da gente transformar o outro no que a gente é, em vez da gente oprimir o outro, em vez da gente ridicularizar o outro, em vez da gente eliminar o outro, exterminar o outro, a gente aprender com o outro. Todo mundo aprender com todo mundo. Né? Então, aí você tem, isso no idioma, gente, você tem uma coisa que é muito importante a gente lembrar e que a gente, muitas vezes, a gente pensa que o idioma, muitas vezes, está na forma como se ensinam os idiomas, né? Que é uma forma muito mais pragmática. Não estou falando que está errado, você precisa muitas vezes aprender um idioma rapidamente para. Você precisa fazer um negócio, viajar, ou, por exemplo, agora a China está oferecendo bolsa para professores que queiram ir lá dar aula, com tudo pago. Estou louco para ir. Né? Mas tem que dar aula em inglês.
E eu tenho um problema psicológico com o inglês. Eu estudei 5 anos de inglês, dei minha vida inteira. Eu leio inglês, eu ouço inglês, mas eu não dou uma palavra de inglês. Eu não falo nem hi. Olha só, você viu que o meu hi já não é nem um hi. Eu não falo nem hi. E aí eu não posso ir para a China, porque tem que ser em inglês a aula. Mas não pode ser em mandarim. Aprendi Pois mandarim. Pois é, vou aprender mandarim, porque aí. Mas aí vai ser só na próxima encarnação. No final, vou ter que nascer na China para aprender mandarim. É difícil. Eu estudei árabe. Nossa, é muito difícil estudar. Mandarim, porque o mandarim era uma língua igual o árabe. Os sons do mandarim são completamente estranhos ao nosso ouvido. Então, é uma ilusão você achar que você vai chegar na China e vai entender tudo que as pessoas estão falando. Ou chegar no mundo árabe e entender tudo que os árabes estão falando. Não entende, não. Eu estudei árabe, o chinês eu aprendi a fazer algumas coisas, desenhozinhos, mas isso com uma amiga minha chinesa. Eu não sei falar chinês, não sei nada. Não. Mas o árabe eu estudei aqui em Belo Horizonte, tem uma mesquita. Eu e mais 4 professores da PUC, nós fomos lá, mas isso tem mais de 15 anos, nossa, tem muito tempo. A gente ia na mesquita, que é ali na Rua do Amendoim, tem uma mesquita lá, com minarete. Vocês conhecem essa mesquita? Pois vai lá, vocês podem visitar, podem ir lá visitar. É a mesquita de Belo Horizonte. E tinha aula de árabe que o sheik, que era um líder religioso da mesquita, que ele era saudita, ele ensinava todo sábado. Então, todo sábado nós íamos para lá, passava a tarde lá, estudando árabe, aprendendo a escrever, né? E aprendi também islamismo, né? Não, era de graça, mas isso aí há 15 anos atrás. Hoje eu não sei se mais tem, mas deve ter coisa de graça ainda. Eu acho que eles têm interesse, inclusive, de divulgar a cultura, a religiosidade. Então, nós estudamos um pouco do islamismo, da cultura árabe e da língua árabe. Eu até sabia escrever alguma coisa. Mas, é assim, eu não. Primeiro, você começa a estudar um idioma completamente diferente do nosso, com sons completamente diferentes do nosso, né? Como o árabe. O árabe tem um monte de ha, tem um ha, ha, ha. Aí cada ha que eles falam, ha, é uma palavra diferente, é um sentido diferente. Imagina, você vai ouvir qual ha que o cara está falando, qual ha que você vai falar. Mesma coisa do chinês, né? Um som muito nasal. Por exemplo, no português, o que tem muito, e aí muda um som que a gente não está habituado, nem a falar, nem a ouvir. Né? E é muito comum, muda a acentuação, muitas vezes, por exemplo, no português. A palavra S-A-B-I-A. Né? S-A-B-I-A pode ser sábia, sabia e sabiá. Escreve do mesmo jeito, com 3 acentos diferentes. O chinês é cheio disso. Imagina, onde é que o cara colocou o acento naquela palavra, quando ele falou, quando eu ouvi? Não vai. Tem que morar lá, ou então jovens como vocês. Jovens aprendem tudo mais fácil. Eles aprendem tudo mais fácil. Aproveita agora, vai estudar mandarim agora, porque falando mandarim e inglês, dá para conversar. Em espanhol, não, dá para conversar com meio mundo. Aprender Mandarim, italiano primeiro, professor. Italiano é bonito demais. italiano é lindo. Aqui em casa o povo fala italiano. Dois filhos meus estudaram em escola italiana, eles falam italiano. Acho lindo italiano, lindo. Só que italiano é falado em poucos lugares, né? Mas é lindo. E, e aí você estudando italiano, vai também um pouco do latim, aí ajuda outras palavras. Aí do italiano, francês. Né? A gramática é igual do italiano para o francês. Bom, mas vamos voltar para a gente. Né? Que é isso. Então você tem as línguas, né? Os idiomas, elas retratam sentimentos. Né? Quando você fala, então veja bem como é que é complicado muitas vezes. Uma coisa é quando você aprende um idioma para falar, para fazer negócio. Então, o inglês como língua franca, ou seja, língua franca o que é? É uma língua comercial. Então, todo mundo aprende inglês para fazer negócios. Então, você tem o inglês voltado para isso. Né? Agora, esse não é o inglês, por exemplo, para fazer filosofia. Né? Esse não é o inglês que vai te dar uma ideia de qual que é o sentido histórico, né? O sentido amplo, né? O sentimento que aquela palavra traduz quando ela é pronunciada, por exemplo, nos países de língua inglesa. Entenderam o que eu estou falando? Ou seja, as palavras carregam um monte de significado com elas. Quando a gente aprende o inglês, por exemplo, superficialmente, a gente tem
você domina geralmente para você conversar com as pessoas, coisas do dia a dia, assim, né? Conversar e se entender em qualquer país de língua inglesa, etc. Você domina cerca de 10.000 a 15.000 palavras, né? Mas que não dá para fazer filosofia, né? Ou seja, aí você tem que viver no lugar, conversar com a pessoa, né? Onde essa pessoa vai passar, né, para você o que significa aquela palavra. Então, por exemplo, traduzir uma palavra como liberdade. Será que é simplesmente, né, falar freedom, ou liberté, ou pro basco, ascatazuna? Né? Será que é isso? As catazunas. Será que para o basco, né, as catazunas significa o que significa liberdade para a gente? O que significa liberté para o francês, ou para o belga, ou o freedom para o norte-americano? Eu falei mais uma palavra do que high, viu? Saiu freedom. Né? É claro que não. É claro que não. Entenderam o que eu estou falando? Então, quando você fala um diálogo intercultural, esse diálogo, ele exige muito tempo, paciência, conhecimento, né? Porque a gente está falando conhecer como as pessoas sentem, como as pessoas vivem, como as pessoas veem isso aqui. Então, por exemplo, quando você leva isso para o campo do direito, aí você vai trabalhar o direito de família. Olha, como é que eu vou, né, resolver? Os juristas tradicionais, eles têm muita mania de falar que o direito não pode ter afeto, né? Que direito, norma, regra, você aplica a regra ao caso concreto, né, e não há afeto. Olha, completamente errado, né? Como é que você vai resolver? Como é que você vai entender um conflito de família, né, de sucessões, né, de casamento, ou separação, né, ou um conflito de posse ou propriedade em uma determinada região, determinada cultura, de uma determinada cidade, né? Direito é vida, gente. Nós estamos falando de vida, de pessoas que sentem, de pessoas que vivem, de pessoas que choram, sofrem, amam, odeiam, mentem, falam a verdade, de pessoas complexas. Nós vamos trabalhar com essas pessoas. E a gente precisa entender essas pessoas e entender a cultura dessas pessoas. Então, você imagina o desafio. Se isso já é complexo para nós, que temos um sistema, que é um sistema que se pretende, né, monocultural e monojurídico, né? Se isso é difícil para nós, imagina para um sistema plural, plurijurídico, com vários direitos, com várias perspectivas diferentes. E aí, então, a Bolívia criou, e isso aqui vou encerrando com essa ideia, um chamado Tribunal Constitucional Plurinacional. Isso é lindo, maravilhoso. E isso é um exemplo fundamental para o direito internacional. Qual que é o desafio? Veja bem, isso é um desafio. Isso ainda está começando a ser construído, é um desafio. Né? Por quê? A Constituição foi em 2009, tem 12 anos. Né? Tem 12 anos que começou, e tem gente que, assim, tão desesperada, tem tanto medo do novo, que já fala, acabou, esse negócio não deu certo. Não, gente, nem começou. Está começando, está na primeira nota da sinfonia, né? Está na primeira letra do romance. E olha que é um romance gigantesco. Então, calma, antes de anunciar o fim, espera o começo. E o começo é isso: eles estão criando um tribunal constitucional plurinacional, onde vão ter juízes, cada um vai pensar o direito à vida, né? O direito cuida da vida das pessoas, né? O direito a partir de sua perspectiva. E o desafio é colocar esses juízes que, vindos de culturas diferentes, dialoguem, construindo algo comum, que exige muita paciência. Isso aqui no direito internacional, como é que acontece? Por exemplo, a Corte Internacional de Haia, né, na Holanda, o Tribunal Penal Internacional. Eles são efetivamente pluriculturais, pluriepistemológicos? Não. Uma corte internacional pode ter, e tem, né? A Corte Internacional de Haia tem um juiz brasileiro, tem um juiz mexicano, tem um juiz francês, tem um juiz australiano, tem um juiz do Sudão, tem um juiz da China, juízes que vêm de lugares diferentes, de culturas diferentes. Só que para eles chegarem ao tribunal, eles todos têm que ter estudado o direito europeu.
O direito internacional é europeu. Eles vão dizer o direito e a norma a partir do direito europeu. O direito internacional é um direito europeu, que é o direito hegemônico, é o direito dos vencedores. É o direito dos que venceram os últimos 500 anos, que colonizaram o mundo e que exportaram o direito deles. Esse é o direito internacional. O que a gente pensa e começa a ser discutido cada vez mais é como que a gente vai fazer uma corte internacional onde, então, aí cada um, né, aquele chinês, aquele canadense, aquele indígena, aquele né, sudanês, aquele iorubá, aquele tupinambá, aquele russo, aquele cada um venha com a sua forma de ver e dialoguem construindo algo comum. Isso sim é o desafio de uma organização internacional, né? E esse desafio, cada vez mais, a ONU, aos trancos e barrancos, com imensas dificuldades, etc., as pessoas começam a enfrentar esse desafio e começam a trilhar esse desafio, que é o desafio da plurinacionalidade. E agora, para terminar mesmo, gente, só uma coisa a mais. É óbvio que uma corte constitucional plurinacional na Bolívia, né, é uma corte que reúne 36 etnias. A Constituição boliviana, não a corte, a Constituição boliviana reconhece 36 idiomas diferentes, 36 direitos diferentes, 36 etnias diferentes. Mas é óbvio que essas etnias elas estão em um espaço geográfico comum e próximo, e não tão grande. Obviamente que a distância, mas não necessariamente a distância, mas a distância pode implicar em aumento de complexidades, né? Ou seja, idiomas, línguas distintas, culturas afastadas ou culturas que se comunicaram menos. Por exemplo, uma das culturas que menos se comunicou no mundo foi a cultura basca. Não sabiam disso? Os bascos é um dos povos menos misturados do mundo. Eles vivem ali nas montanhas, no meio da Espanha. Eles foram, aquela região foi invadida, né, por diversas outras culturas. É uma região toda, pegar Espanha, Portugal, França, né, Itália, aquela região do Mediterrâneo ali, né, foi Império Romano, gente. A contribuição da cultura romana e da língua romana foi muito grande. Entretanto, o basco é uma língua pré-indo-europeia. Ela não tem nenhuma influência romana. Você não entende uma palavra, a gente não entende uma palavra de basco. A gente entende catalão, que é uma mistura de francês, italiano, espanhol, português. A gente entende, né? O galego, que é um português falado, você põe o X no lugar. Estou simplificando muito galego, mas dá para a gente entender o galego, ouvir, a gente entende o espanhol, né? A gente entende. Agora, o basco, a gente não entende uma palavra. Por exemplo, o ETA, que é aquele movimento separatista basco, né? Que se transformou em partido político. Sabe o que significa ETA? ETA quer dizer Euskadi, que é basco, tá, pátria, Ascatazuna, liberdade. Pátria basca e liberdade. Euskadi, tá, Ascatazuna. Não tem nada a ver com o latim, nenhuma influência, não tem nada. Obviamente que esses idiomas, e aí você vai, o persa, né, com as suas características, um dos idiomas considerados mais difíceis do mundo, o húngaro, né, ou o tcheco, né, que é muito difícil, com escritas diferentes, o indiano e as diversas idiomas que existem, né, também no estado indiano, né, o chinês, o mandarim e outros diversos idiomas que existem na China. Né, esses idiomas também têm, portanto, perspectivas diferentes, traduzem sentimentos diferentes, traduzem culturas diferentes. E o diálogo com essas culturas, esse diálogo intercultural, né, ele é algo absolutamente fenomenal e surpreendente para a humanidade. Então, com isso eu encerro e fica só esse pensamento, gente. A diversidade é muito mais rica, plural e divertida e menos monótona do que todo mundo falar a mesma língua, pensar do mesmo jeito, viver da mesma maneira. Vocês não acham? Eu acho. Eu acho muito interessante, muito mais interessante. Eu acho esses diversos tons de cinza, né, muito ruim. Eu gosto de diversos tons, né, ao infinito, né? Quanto mais a gente aprender,
com a diversidade, melhor. E essa é a proposta do Estado plurinacional, que começa dentro de espaços, né, nacionais, que se tornam plurinacionais. Bolívia e Equador são as duas primeiras constituições. Amanhã nós vamos ver se a gente fecha isso, estudando, então. Hoje a gente já trabalhou muitos pressupostos filosóficos, teóricos, para a gente trabalhar isso. Amanhã vamos trabalhar, então, o conceito de multi, inter, transdisciplinaridade, multi, inter, transculturalismo, né? O sistema, a ideia do plurijurídico, a gente já trabalhou isso, né? Vamos explicar um pouquinho melhor o que significa o pluriepistemológico, né? E o plurijurídico, e fechar com a ideia do que é um direito ecocêntrico, para além de um direito antropocêntrico. Vamos trabalhar um direito antropocêntrico, animalocêntrico, biocêntrico e o ecocentrismo presente nesse novo constitucionalismo. Amanhã a gente fecha isso, interessantíssimo, não percam. E é isso aí. Beleza, gente? Alguma pergunta? Beleza? Então tá bom.